Agora temos 4 Volkswagen na nossa garagem pé vermelho. Comprei um Volkswagen Nivus 2022 versão Highline, motor 1.0 turbo, o motor 200 TSI. O Pavone da Volkswagen do Brasil liderou o projeto, o design desse carro, que ficou tão bonito, ficou um carro tão bom que a própria Volkswagen da Alemanha levou para a Europa e lançou na Europa como Volkswagen Taigo. O Volkswagen Taigo R-Line na Europa foi desenhado por brasileiros. Esse carro utiliza a mesma plataforma do Volkswagen Polo, MQB A0, mas a frente desse carro é mais alta, é mais imponente e os faróis para-choque, os faróis de neblina são diferentes do Polo. A frente desse carro é mais alta e mais imponente que a do Volkswagen Polo, dando a impressão de um SUV coupé. Esse carro tem um design muito acertado. Em todos os ângulos que você olha, é um carro bonito, com as proporções bastante acertadas. Se ele perde algumas coisas, ergonomia, mas ele ganha em beleza. Esse carro é 2,7 centímetros mais alto do que o Volkswagen Polo, 1 centímetro mais alto na suspensão e 1,7 centímetros no perfil de pneu. Ele usa um perfil de pneu 55 e o Nivus é 52 quilos mais pesado do que o Polo. Ele usa o eixo traseiro do T-Cross, ele está entre o Polo e o T-Cross. O T-Cross é maior, tem um entre-eixos maior e também é mais alto, né? Aqui nós vemos um caimento de coupé. Lembramos do Volkswagen TL, lembramos do Volkswagen Pointer, foram outros carros com essa silhueta coupé que a Volkswagen produziu em tempos passados. Em relação ao Polo, o balanço traseiro desse carro foi aumentado. Ele tem 17 centímetros a mais na traseira do que o Volkswagen Polo. Isso proporcionou um porta-malas quase do tamanho do porta-malas de um sedã. A lanterna traseira ela foi elevada, ela foi colocada mais na parte superior e aqui esse recorte também do porta-malas ele ficou mais elevado. Esses dois recursos de design, sinaleira mais elevada e esse recorte aqui, a tampa também do porta-malas mais elevados, dão a sensação de um carro com a bunda mais elevada, não fica aquela sensação de alguns cupês de traseira meio caída. Então ficou muito interessante, um vidro pequeno também, né? Ficou muito bonito a traseira desse carro. A enorme tampa traseira do Volkswagen Nivus. Aqui temos um porta-mala com uma boa capacidade, 415 litros, é quase o porta-mala de um sedã. É um pouco, como eu falei aqui, é um pouco mais alto essa parte. Foi privilegiado o design, nem tanto a praticidade, então para você erguer algumas coisas aqui é um pouquinho mais, você tem que erguer mais e soltar aqui. Mas um porta-mala muito bom, prático para as viagens. Aqui temos a usina de força, motor 1.0 turbo, 128 cavalos no etanol, 115 cavalos na gasolina. Não tem manta acústica, o motor é uma porcariazinha de um motor, é muito pequeno esse motor, é incrível a potência que se extrai de um motorzinho desse tamanho. Depois nós vamos dirigir o carro, passar as impressões. Olha o tamanho do coxim desse motor, é um motor 1.0 com 3 cilindros, então ele tem uma certa trepidação, uma certa vibração, então foi feito um coxim bem reforçado aqui. Aqui temos uma bateria relativamente reforçada, porque esse carro tem aquele sistema start-stop, quando você pisa no freio, no sinaleiro, ele desliga o motor do carro. Esse é o interior do nosso Nivus Highline 2022. A primeira impressão, quando você entra no carro pela primeira vez, senta aqui, regula o banco, aqui o volante, é que a posição de dirigir ela é baixa, ela é bem legal, não é igual ao T-Cross que fica mais alta. Eu gosto de uma posição de dirigir mais baixa. E a ergonomia do Volkswagen, tudo à mão, tudo fácil de você alcançar os comandos, né? Design bem clean também, bem simples. E esse volante saiu primeiro no Golf europeu, depois ele veio para a linha Volkswagen no Brasil. E vamos então ligar aqui o nosso Nivus. Active Info Display, painel digital, acho que é 10 polegadas essa tela, se não me engano. Controles no volante. Volksplay,
Temos aqui Apple CarPlay, Android Auto, CarPlay conectado. Muito boa essa central, responde bem os comandos, muito bem feito. Software também bem fácil de usar. No ar-condicionado é o Climatronic, já os botões touch, mas muito fácil. Aumentar e diminuir a temperatura aqui, até com um lugarzinho para se colocar o dedo aqui, bem prático, né? Bastante prático aqui, mesmo sendo os controles touch, mas responde muito bem, não tive nenhuma dificuldade. Pena que essa alavanca mais antiga, a linha nova da Volkswagen já tem aquela alavanca com os LEDzinhos aqui em cima, né? Mostrando em qual marcha, qual posição está. Vamos dar uma volta. Vamos aí dirigir o nosso Nivus e vamos conversando um pouco mais das impressões iniciais que tivemos com o carro. Está com 48 mil quilômetros o carro. Semana que vem vou fazer revisão. Ainda está na garantia de fábrica. Vamos acelerar o Volkswagen Nivus e vou compartilhar com vocês as impressões iniciais desse carro. Essa é a minha primeira experiência com motor 3 cilindros. Quando você acelera, ele tem aquele funcionamento um pouquinho mais ruidoso, mas olha como que responde bem esse motor. Está abastecido com etanol, então com etanol você consegue os 128 cavalos. Eu normalmente ando na gasolina, mas agora abasteci um tanque com etanol. Eu fiquei impressionado com esse motor 200 TSI. Como esse motor responde bem, rende bem. Um motorzinho forte, hein? É 1.0, mas não é um carro manco. Anda muito bem. Não tive nenhuma dificuldade em ultrapassagens e desenvolve uma boa velocidade final. Imagina se fosse com motor 1.4 turbo, então, esse carro. Ó, baixa a terceira, ó. Se você segurar o pé embaixo, ó, tá em terceira a 140, chegou em terceira. Essa é uma característica desse carro. Como ele é um motor 1.0, não tem tanta força, se você der o kickdown, segurar o pé embaixo, ele vai em terceira, né? Porque ele entende que você está precisando de força. Então chegou ali a praticamente 140 em terceira. Agora quando você for ultrapassar, se você baixar o pé e logo tirar um pouquinho, aí ele já vai para quarta, depois vai para quinta e sexta. Aqui estamos no modo normal. Vou baixar aqui. Ó, se você tá aqui a 110 por hora e pisa, ó, ele baixou para quarta e tem força, o carro continua indo. Eu já viajei com esse carro e me surpreendi como que o motor 1.0 é tão eficiente, anda bem, ultrapassa bem. Sobre o consumo de combustível, fiz uma viagem de 250 km, eu e a minha esposa, e andei com o pé leve, aí tranquilo, velocidade da via, 110, 120. Fiz 16,8 km por litro na gasolina, né? A última viagem que eu fiz a semana passada, uma viagem de 1.200 km, eu andei um pouquinho mais, peguei bastante serra, curva, fiz 14,4 de média geral. Vou colocar aqui, ó, puxar a alavanca para trás, ele muda aqui, ó, S5, tá no modo esporte, em quinta marcha. No modo esporte ele vai segurar um pouco a rotação antes de passar a marcha. Ó, mas o carrinho responde muito bem. Bom de estabilidade, bom de curva. Dificilmente vai cantar pneu esse carro. Você pode entrar nas curvas um pouco mais forte. Eu estava acostumado nos últimos 5 meses aí andando com SUV, que balança mais a carroceria, né? Rola mais a carroceria. Agora eu saí viajar com esse carro, senti a falta de algumas comodidades de um SUV completão, mas me diverti nas curvas andando um pouquinho mais forte.
entrando nas curvas com uma velocidade um pouquinho maior. Esse carro sai muito bem nessa situação. Estradinhas sinuosas com bastante curva. É muito gostoso de viajar. Claro que ele é um carro com entre-eixos mais curto, então é um carro um pouquinho mais cabritinho, como diz, né? Você sente mais regularidade do asfalto. A suspensão da Volkswagen é um pouco mais firme. Eu estava andando com o Ford Territory, imagina, Ford, suspensão macia, carro grande, agora pega um compacto como esse, um coupé compacto, né? A gente estranha bastante, mas estou gostando do carro. Nós vamos postar aqui no canal tudo sobre esse carro para vocês. Continue acompanhando e deixe aí nos comentários se você já teve um carro 3 cilindros, 1.0 turbo, o que você acha do Nivus. E deixa as perguntas aí, o que você gostaria de saber nos próximos vídeos, no review que a gente vai fazer do carro. A gente tenta responder as perguntas de vocês. Muito boa a dinâmica desse carro. Ele não flutua em alta. Quando está mais rápido, aí andando uma velocidade maior, ele é bem estável. Ele não dá aquela flutuada em alta. Por exemplo, quando eu tinha o meu Cruze, em alta ele dá uma flutuadinha, sabe? Começa a dar uma sensação de insegurança em velocidades maiores. Gostoso de dirigir. Vamos colocar muitos quilômetros nesse carro aqui.